Nós estamos diante de uma narrativa de milagre, de um milagre realizado por Jesus de Nazaré. Essas narrativas, conforme já lhes disse numa outra ocasião, são frequentes nos evangelhos, o que nos mostra que os evangelistas pioneiros foram profundamente tocados por essas ações radicais, transformadoras e restauradoras de Jesus. A meu ver, eu e você também deveríamos deixar o coração aberto para que também fôssemos tocados por esses feitos miraculosos do Senhor Jesus, reveladores tanto do poder quanto do amor de Deus. Na linha do texto está dito que 10 leprosos foram curados por Jesus, mas somente um voltou para demonstrar gratidão. Quais as lições que podemos extrair desta passagem? Extrair desta narrativa surpreendente, extraordinária? Em primeiro lugar, à luz deste texto, podemos afirmar que o sofrimento é uma marca da experiência humana, um traço de nossa condição existencial. Notem que o versículo número 12 nos diz que 10 homens estavam juntos, reunidos, em razão de sua enfermidade, de sua doença. Os leprosos, como sabemos, ficavam separados da população. É claro, havia aí uma questão de saúde pública. No entanto, tinham por costume viver em grupo a fim de se protegerem mutuamente. O que os unia? A dor, o sofrimento, o infortúnio. E notem que um era samaritano. Portanto, de acordo com certa compreensão corrente naqueles dias, imundo 2 vezes. Imundo em razão de não praticar os rituais de purificação exigidos pelas leis judaicas, e imundo em razão de ter sido acometido por uma enfermidade que, por assim dizer, o alçava à condição de impuro. Portanto, nós estamos diante de uma pessoa que, do ponto de vista da religiosidade daquela época, era classificada como imunda, 2 vezes imunda. Nós sabemos que judeus e samaritanos não eram amigos, não se davam, não se frequentavam, havia um estado permanente de beligerância entre esses povos, mas aqui encontramos alguns judeus e um samaritano juntos em seu sofrimento. Então não há a mínima dúvida de que o sofrimento é democrático, atinge a todos e tem essa capacidade de reunir pessoas diferentes, de reunir antagonistas. O sofrimento promove encontros. Pensem, por exemplo, na relação de cuidado entre um médico e seu paciente, na relação de cuidado entre um psicoterapeuta e seu analisante, seu analisando. Pensem, por exemplo, na relação entre 2 pacientes no âmbito de uma UTI.
Pensem na relação de um paciente com a equipe de enfermagem de um hospital. Pensem, por exemplo, em alguém que, após ter sofrido grave acidente, está ali à espera de socorro, aguardando a chegada dos bombeiros, dos paramédicos, dos médicos. Então não há a mínima dúvida de que o sofrimento promove encontros. Os especialistas costumam dizer que o sofrimento promove encontros e tende a reunir os membros da família humana porque inibe algumas de nossas defesas, algumas de nossas resistências, tornando-nos assim mais tendentes à construção de vínculos. E todos nós pertencemos à família humana, portanto, todos nós, em algum momento de nossa jornada pela vida, precisaremos de apoio e de cuidado. Todos nós pertencemos à família humana, logo todos nós sofremos. Talvez tenha sido essa percepção que tenha levado Francisco Otaviano a dizer: quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Por quê? Porque o sofrimento é um traço de nossa condição, é um aspecto que identifica a experiência existencial. Sobre esse assunto, Agostinho chegou a dizer que a vida pode ser comparada com uma jornada por um vale de lágrimas. Jesus de Nazaré afirmou que eu e você teríamos aflições, passaríamos por aflições neste mundo. Logo, do ponto de vista das Escrituras, a vida jamais pode ser considerada um tipo de percurso sem turbulências. Ao longo da jornada pela vida, eu e você sofremos e fazemos sofrer. Do ponto de vista da ciência da saudade, da psicologia profunda, existem 3 fontes que nos ameaçam permanentemente de sofrimento. Aliás, o pastor Antônio, em seu último sermão, mencionou essas fontes. A primeira fonte é o corpo. O nosso corpo, que se degrada com o tempo, que está inserido num processo incontível de degeneração. O nosso corpo, que, à medida que o tempo passa, transforma-se numa entidade rebelde. Por exemplo, quando eu era jovem, mas bem jovem, lá na casa dos 14 anos, por ali, e morava em Jardim Primavera, ali em Caxias, na Baixada Fluminense, havia um campinho de futebol atrás de minha casa. Então eu chegava da escola, ia jogar bola, ficava a tarde toda jogando bola, e naquele calor senegalesco, eu entrava em campo, jogava por várias horas e destruía. Foi assim que eu me tornei uma lenda mundial do futebol, jogando nesse campinho ali, Jardim Primavera. Na atualidade, eu também entro em campo para destruir e saio 3 minutos depois de ter entrado, destruído. É evidente que à medida que o tempo passa, o nosso corpo perde vigor. A passagem do tempo através do nosso corpo é inclemente. A segunda fonte é o mundo externo, mais precisamente a natureza, as
as mudanças climáticas radicais, os tufões, os furacões. O pai da ciência da saudade chega a dizer que o mundo pode se voltar contra nós sem demonstrar misericórdia. Ondas poderosas podem destruir uma cidade. E a terceira fonte é o campo das relações interpessoais. E dessa fonte provém a dor mais aguda, mais decisiva, a dor que pode, inclusive, sufocar a nossa alma. Se você já sofreu uma traição, você sabe que isso é verdade. Se você já sofreu rejeição, você sabe que isso é verdade. A gente consegue lidar bem com o vendaval. Mas como lidar bem com uma traição? Com uma rejeição? Então, dessa fonte vem aquele sofrimento que talvez seja o mais doloroso. Aí nós temos 3 fontes clássicas que nos ameaçam de sofrimento. Nós poderíamos falar ainda sobre as neuroses noogênicas, aquelas neuroses que foram estudadas pelo Viktor Frankl, o criador da logoterapia. Segundo Frankl, existe um tipo de perturbação interior que resulta da incapacidade do sujeito de encontrar um sentido para a vida. Além de tudo isso, ainda existem, na atualidade, inúmeros fatores que tendem a lançar sombras sobre a alma. Fatores que fazem com que a esperança decline, tais como a violência, a injustiça, a corrupção, os estados psicossomáticos, a toxicomania, as depressões. Na atualidade, o quadro é o seguinte: ou você está deprimido, ou você conhece alguém que está lutando contra a depressão. Você não foge desse quadro. Ou você está deprimido, ou você conhece alguém que está lutando contra a depressão. E eu diria que a grande quantidade de homens e mulheres em depressão em nossos dias indica, preste atenção nisso, que a vida pode se transformar em uma experiência profundamente desalentadora. Estou vendo muita gente se abanando. Não sei, talvez a gente possa regular aqui o ar-condicionado. Não sei se a gente já está usando a nossa capacidade máxima. Mas vou entender também que isso tem a ver com esse aquecimento gerado pela presença do Espírito Santo entre nós. Amém, irmãos? Aí depois dê uma olhadinha nisso. Tá bom. Então nós estamos diante desse quadro. Portanto, a questão diante de nós, nesta manhã dominical, não é se enfrentaremos ou não o sofrimento ao longo de nossa jornada pela vida, mas sim, o que fazer nos dias maus? O que fazer quando a vida se volta contra a gente? A lepra produzia morte lenta e dolorosa. Todos os dias, os leprosos perdiam mais de si mesmos. Então, o que devemos fazer quando sentimos que estamos nos perdendo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que não está no meu script não, mas eu vou dizer. Eu sou pastor há quase 30 anos. Ao longo
dessas quase 3 décadas pregando a palavra de Deus, procurando auxiliar homens e mulheres a viver uma vida reluzente, tendo como base a assistência constante do Espírito Santo, evidentemente, eu conversei com muita gente. Quando eu era um pastor jovem, em geral as pessoas me procuravam porque estavam enfrentando a culpa, porque estavam tentando lidar com certa situação a partir da perspectiva divina, porque queriam se libertar de determinado pecado. Na atualidade, prestem atenção nisso, em geral, quando alguém me procura para fazer um gabinete, o tal do gabinete, que é aquele momento que você senta com a pessoa, abre a Bíblia e reflete sobre a vida, sobre o que fazer perante os problemas que surgem. Em geral, quando alguém me procura hoje para fazer gabinete, o que eu ouço é que tal pessoa precisa de ajuda porque não está conseguindo mais dar conta de si mesma. Há muitos anos que eu não ouço no gabinete uma pessoa me dizer que está precisando de ajuda para vencer determinado pecado. Em geral, o que eu tenho ouvido nos últimos anos, de homens e mulheres que me procuram, desejosos de receber algum tipo de apoio, é isso. Que essas pessoas não estão conseguindo mais dar conta de si mesmas, que não sabem mais o que fazer para retomar o gosto pela vida. Não se enganem. Para muitas pessoas, inclusive pessoas que professam a mesma fé que eu e você professamos, a vida perdeu o gosto. Perdeu completamente o sentido. Eu vejo isso fora da igreja, eu vejo isso dentro da igreja. Então nós estamos diante de uma luta contra esses fatores que tendem a engolir a vontade de viver, que fazem secar a alma humana, que empalidecem o nosso rosto, que canibalizam o eu interior, que fazem declinar a esperança. Então, o que fazer em momentos assim? Recorrer a Cristo. Versos 12 e 13. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Os leprosos foram ao encontro de Jesus, crendo que o Senhor poderia restaurá-los, transformá-los, libertá-los daquele mal. Foram a Cristo conscientes de que sozinhos, contando apenas com os próprios recursos e com as próprias competências, não conseguiriam vencer a lepra. Mas, na atualidade, os arautos da autoajuda dizem, grosso modo: seja capaz, acredite em si mesmo, torne-se autossuficiente. Eu não sei se diante disso eu choro se eu, sei lá, gargalho. Por quê? Por uma razão simplérrima. Porque não são raras as vezes em que eu e você nos deparamos
com problemas para os quais não temos solução. Isso faz sentido para vocês? Então essa ideia, incrementada hoje por uma cultura de autoajuda, a ideia da perfectibilidade, dessa exagerada confiança do indivíduo em si mesmo, é tola, é uma ideia boba. Por quê? Porque todos nós, ao longo de nossa trajetória pelo mundo, precisamos e precisaremos ainda muitas outras vezes de apoio e de cuidado. Nós não conseguimos enfrentar todas as lutas que se colocam em nosso caminho sozinhos. Mas a nossa geração está atolada no narcisismo até o pescoço. Há muitas pessoas que realmente acham que podem sozinhas, contando apenas com os próprios recursos, resolver todos os problemas que surgem ao longo da jornada pela vida. Mas isso não é verdade. Vejam, por exemplo, que a nossa experiência contradiz essa ideia. O próprio texto nos mostra isso. Nós somos diante de 10 pessoas que, se não houvessem contado com o apoio de Jesus, não teriam se livrado daquele mal. E esses homens, sabedores disso, foram a Jesus, recorreram a Cristo, aproximaram-se dele e clamaram por compaixão. E Cristo os curou. É da natureza de Jesus compadecer-se de homens e mulheres sofrentes. Deus não ignora a nossa dor. Nós sabemos, por exemplo, que uma das profecias mais belas a respeito de Cristo encontra-se em Isaías 42, verso 3, onde está dito: não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Este aqui é um texto que fala da misericórdia de Deus para com aqueles que precisam de apoio, para com aqueles que precisam de cuidado, de ajuda. Então Jesus não esmaga aquilo que está quebrado, aquilo que está sobrecarregado, aniquilado. A ação de Jesus visa salvar, não esmagar. O Deus revelado plena e totalmente em Jesus de Nazaré é anti-morte, é pró-vida. Então há muitas pessoas que se encontram como canas quebradas, pessoas que foram partidas por palavras duras, há pessoas quebradas pela decepção, pela rejeição. Então, se você tem sido, vamos dizer assim, dobrado pela provação, Deus lhe faz uma promessa nesta manhã dominical. Uma promessa que eu diria o seguinte: uma promessa sobre a qual você pode firmar a sua vida. Você não será esmagado. E sua chama, isto é, seu vigor espiritual, não se apagará. Trata-se de uma palavra de livramento. Lembrem-se ainda do que está dito lá pelo apóstolo Paulo, no Novo Testamento: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Abatidos, porém não destruídos. Abatidos, porém não destruídos. Podemos nos firmar nessa palavra e seguir adiante com alegria e desassombro. Então vejam que coisas maravilhosas podem acontecer quando a gente coloca tanto a nossa vida quanto a vida das pessoas com as quais convivemos à mercê da graça de Deus pela oração. Então o que devemos fazer nos dias maus? Quando a vida nos oprime? Recorrer a Cristo. E ainda,
segundo o versículo 13, erguer a nossa voz. Vejam que eles ficaram de longe e gritaram. É claro, a lei impedia que os leprosos se aproximassem de pessoas sãs. Ficaram de longe, mas ergueram a voz, clamaram por compaixão. Então, mesmo quando nós estamos nos sentindo impotentes perante as lutas diárias, mesmo quando nos sentimos imersos num mar de desânimo e frustração, podemos recorrer a Deus. Podemos lançar a nossa ansiedade sobre o nosso Senhor, sobre Jesus de Nazaré, e podemos confiar na ação do alto, na bênção de Deus, no fortalecimento que provém do Espírito Santo. Deus não nos trata com indiferença. Nossa dor é objeto da atenção divina. É isso que eu estou querendo pontuar aqui. Agora, há algo interessante neste texto. Notem que Jesus curou os 10 leprosos, mesmo sabendo que só um voltaria para agradecer. Isso é interessante. É claro que ele sabia que só um voltaria. Vocês imaginam Jesus fazendo alguma coisa do tipo: são quantos? 9? Não, são 10? Peraí, vocês são judeus, fiquem para cá, por favor. Você é o samaritano aqui, esse aqui eu abençoo, esses aqui eu não vou abençoar, porque esses aqui não demonstrarão gratidão. Vocês imaginem se Jesus fizesse isso conosco. Mas ele curou os 10. Por quê? Eu vou oferecer uma resposta para isso. A meu ver, porque Deus não manifesta seu poder para conseguir adeptos, como se fosse um Deus carente que precisasse chamar a atenção para si. Não, Deus manifesta o seu poder porque é bom, quer o nosso bem, e as suas misericórdias duram para sempre. Então ele age em função daquilo que ele é. Deus é amor. E eu diria que essencialmente o que move o coração de Deus é o amor. Em João 3,16, movido pelo amor, Deus enviou seu unigênito, é o que está escrito lá. Eu estou falando sobre nós também nos tornarmos canais das bênçãos de Deus para pessoas que não indicam que após serem apoiadas por nós, demonstrarão gratidão. Então, se você sente que está se perdendo, erga a sua voz, busque a presença do Senhor. E é claro que eu não estou falando aqui necessariamente sobre a perda de partes do corpo. Eu estou falando sobre coisas que nós permitimos que se perdessem ao longo de nossa jornada. Coisas que perdemos dentro de nós mesmos, tais como a esperança, a vontade de viver, a vontade de proclamar o Evangelho, de ler as Escrituras, de buscar a Deus, de ser um canal das bênçãos do Senhor. Estou falando sobre a paz interior. Sobre essas coisas que algumas pessoas perderam ao longo da vida. Eu me lembro que quando fui pastor de uma determinada comunidade, isso já faz muitos anos, e lá naquela igreja nós tínhamos o hábito de ficar à porta, cumprimentando as pessoas após o culto. E passou por mim uma senhora, e ela me disse que estava visitando a nossa igreja naquele domingo, e imediatamente também me disse que estava passando por um problema muito sério, e que gostaria de conversar comigo após aquele momento ali de cumprimentos. Após aquele momento conversamos, ela me disse que se chamava Irene, em grego paz, Irene, e ela me disse que estava vivendo uma vida muito atribulada, que se sentia perturbada, e que queria viver uma vida caracterizada pela paz. Ela queria uma paz radical, uma paz interior, uma paz que a livrasse dos problemas e das tribulações. Ela não queria mais experienciar aquilo,
e queria saber se chegaria o dia em que ela encontraria essa paz plena, que a isentaria de enfrentar os problemas da vida. Eu disse, sim, chegará o dia em que a senhora encontrará essa paz. O senhor acha isso mesmo, reverendo? Ela me chamou de reverendo. Acho sim, senhora. Acho que chegará o dia em que a senhora encontrará uma paz plena, em que a senhora não terá mais problemas. É mesmo? E quando será? Olha, será naquele dia em que a senhora será colocada assim, numa espécie de cama, num lugar cheio de flores, num ambiente em que todos falarão bem da senhora. Mas peraí, o senhor está dizendo que eu vou morrer? Claro que a senhora vai... que a senhora vai morrer, não tem nenhuma dúvida, assim como eu também morrerei um dia, caso Jesus não volte antes para nos buscar. Agora, essa paz que a senhora pretende obter, quer dizer, que a isentará dos problemas da vida, essa paz não existe. O que Deus nos concede é paz para enfrentar os problemas, paz para seguir adiante, sem termos de nos entupir de medicamentos para dormir. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Sobre nós ficarmos não só de pé, mas de pé e com essa marca da paz de Cristo no coração. Amém, meus irmãos? E o que eu estou pregando para vocês hoje, eu venho pregando para mim mesmo. Eu estou falando sobre essa conversa que você deve travar consigo mesmo, e sobre essas pregações que você precisa pregar para si mesmo. Eu venho pregando isso para mim mesmo, todos os dias. Que não basta apenas caminhar. Eu tenho de caminhar com alegria, com disposição, com paz no coração para enfrentar os percalços da vida. Mas vamos em frente aqui. Bem, então nós estamos falando sobre isso, sobre nós recorrermos ao Senhor quando enfrentamos, sobretudo, essas lutas mais ardidas, mais pesadas. Estou dizendo que podemos colocar a nossa vida diante do altar de Deus, crendo que Deus, de acordo com a sua vontade e segundo a sua soberania, a seu tempo agirá, porque nós somos cientes de que o plano de Deus e o tempo de Deus são perfeitos. Então vamos buscar a Deus, confiantes na ação do Espírito Santo, na intervenção do alto. Por fim, é claro, ainda tem muita gente se abanando, né? Realmente o Espírito Santo está agindo aqui, mas eu vou terminar, mais 10 minutos eu termino. Por fim, é claro, esse texto diz que devemos cultivar um coração grato. Vejam aí, versos 14, 15 e 16. Jesus enviou os leprosos ao sacerdote, porque o sacerdote era a autoridade que avaliava se a pessoa estava ou não enferma. Então, isso aqui é muito interessante, porque não se trata aqui de uma cura subjetiva. Tratou-se de algo concreto, verificável. Alguém pôde verificar, atestar que aqueles que estiveram leprosos foram curados em razão da ação de Deus. Então, enquanto esses homens caminhavam rumo ao local onde estava o sacerdote, eles foram completamente curados. No entanto, somente um voltou para agradecer. Verso 15. Olha, eu senti diferença aqui em cima, hein? Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Tudo bem, ele voltou dando glória a Deus em alta voz. Então ele voltou em grande estilo. Ele voltou sacudindo uma carteirinha de membros de igreja pentecostal, louvando e adorando a Deus pela bênção recebida das mãos do Senhor. Ele voltou com intensidade, houve intensidade na petição, houve intensidade na adoração. Às vezes nós somos vigorosos e radiantes nas petições, mas modestos e tímidos na hora de louvar a Deus pelas bênçãos recebidas. Mas esse homem aqui foi intenso também na adoração. Ele se prostrou, ele se lançou aos pés de Jesus e agradeceu. Então 10 foram curados, mas só um demonstrou gratidão. 10 foram curados, mas só um foi salvo. Vejam o verso 19. E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Aquele homem que era considerado imundo, como eu lhe disse no início da nossa conversa, 2 vezes, experimentou 2 libertações. Da lepra, que lhe consumiu o corpo,
e da escravidão do pecado que lhe consumia a alma. O samaritano possuía um coração de adorador. E esse é o tipo de coração que eu e você devemos cultivar. As razões são inúmeras, incontáveis. A maior delas, é necessário que cultivemos um coração de adorador pelo fato de Jesus, um dia, em sofrimento, na cruz, ter declarado: tetelestai, está consumado. Com base no sacrifício vicário e pleno de Jesus, eu e você fomos tornados filhos de Deus. Aí está a grande razão, a razão decisiva que deveria fazer com que eu e você cultivássemos um coração grato e agíssemos ao longo de nossa vida como adoradores de Deus e não como murmuradores ingratos. Spurgeon, o pregador britânico do século XIX, batista, que subscrevia as doutrinas calvinistas, ao analisar a sentença paulina, comprados por preço, disse o seguinte: é fato ou não que fomos comprados por Deus, tendo como base o sacrifício completado de Jesus de Nazaré? Se é fato, é o fato dos fatos, e permanecerá para sempre como o maior de todos os fatos, o dia em que fomos transportados das trevas para a luz, da morte para a vida, do deserto para uma terra fértil, da escravidão para a liberdade, da descrença para a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a ação das poderosas e misericordiosas mãos do Senhor. É fato ou não? Se é fato, é o fato dos fatos. Fato suficiente para fazer com que eu e você cultivássemos permanentemente um coração grato ao Senhor. O que vocês acham? No Salmo 37,4, e aqui eu termino, no Salmo 37,4, está dito, vou fazer uma paráfrase do Salmo 37,4. Está dito o seguinte, que um coração grato é terreno fértil para o florescimento das bênçãos de Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará teu coração. Um coração grato é terreno fértil para o florescimento das bênçãos de Deus. Então, o que este texto nos convida a fazer é ir a Cristo e colocar diante do altar da graça do Senhor as nossas preocupações, a nossa vida, ciente de que Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e voltará para buscar a sua igreja, que o nosso Senhor está vivo, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos praticar o que aprendemos. Vamos colocar diante do altar da graça a nossa vida, a vida das pessoas com as quais convivemos,
colocar diante do altar da graça o nosso país, o estado no qual estamos, ciente de que Deus, de acordo com a sua vontade e segundo sua soberania, a seu tempo, haverá de agir para cumprir seus propósitos, para cumprir a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Então, vamos reclinar a nossa fronte? Os leprosos foram a Jesus, cientes de que, sozinhos, não conseguiriam vencer a lepra. Eles criam que Jesus poderia estancar aquele processo de decomposição. E Deus continua fazendo isso. Estancando processos de decomposição da alegria, do ânimo, da esperança. Então, se você sente que há uma área de sua vida, qualquer que seja, que está nesse processo de decomposição, pode ser o campo relacional, pode ser o campo ministerial, o campo profissional. Deus se interessa por todas as áreas de nossa vida. Se a sua vida profissional está desabando, entrou num processo de decomposição, Deus se importa, Deus não é indiferente à nossa dor. E Deus pode intervir, pode interferir para estancar esse processo. Eu creio nisso. Deus é Deus. Então nós vamos orar. E nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar de pé. E eu vou chamar à frente aquelas pessoas que querem orar. Talvez você queira vir para orar por si mesmo. Não é pecado orar por si mesmo. Jesus no Getsêmani orou por si mesmo. Talvez você queira vir para interceder por alguém. Talvez você queira interceder pelos seus filhos, pela sua casa, pela sua vida financeira, pela sua saúde emocional. Então saia do seu lugar e venha, mas venha crendo que Deus poderá agir. Os leprosos se dirigiram a Jesus, cientes de que Jesus poderia intervir, de que Jesus poderia fazer algo, de que Jesus poderia interferir naquele processo de decomposição. Deus se importa com todas as áreas de nossa vida. Não é possível que nós que cremos em Deus, vivamos como se Deus não existisse, como se Ele não se importasse conosco. Meus irmãos e minhas irmãs, o fato de nós não compreendermos a razão das tragédias, do mal, dos problemas que ocorrem ao longo da vida, não significa que Deus não nos ame, que Deus não se importe conosco. Nós vamos orar, e eu creio que Deus estenderá as suas mãos, e que Deus agirá, e que Deus haverá de interferir nesse processo de decomposição. Senhor Deus, Pai amado, nesta manhã dominical ouvimos a Tua palavra, ouvimos a Tua voz, e nos deparamos com uma situação que só poderia mesmo ter sido resolvida mediante a ação das Tuas bondosas e poderosas mãos. Aqueles leprosos foram curados, foram tocados de uma forma radical pelo poder provindo do alto. Ó Deus, e aqui estamos nós, enfrentando também certas decomposições. Talvez, ó Deus, haja pessoas aqui enfrentando essa experiência, ou vivendo essa experiência no campo emocional. Alguém vivendo tal experiência no campo profissional.
outra pessoa no campo acadêmico. Mas, ó Deus, nós cremos que o Senhor haverá de agir nesta manhã, que o Senhor estenderá as tuas bondosas e soberanas mãos, para fazer valer a tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Portanto, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor estanque agora esses processos de decomposição, em nome de Jesus. Ó Pai, nós não viveremos como se o Senhor não existisse. O Senhor é Deus vivo, poderoso, não está calado, não está de braços cruzados. O Senhor atua na história em nosso favor. Agora, ó Pai, que o Senhor alcance os nossos filhos, que os nossos filhos agora sejam tocados pelo Teu poder, tocados pela ação do Teu Espírito. Que o Senhor alcance, Pai, o cônjuge, que o Senhor alcance o esposo, a esposa, que o Senhor alcance os nossos parentes, os nossos amigos, aqueles que se levantaram contra nós. Que o Senhor agora intervenha na vida de nosso país, estancando, Senhor Deus, esse processo de decomposição de nossa nação. Ó Deus, faça um milagre nesse país, ó Deus, em nome de Jesus. E que o Senhor use a nossa vida como canais das tuas bênçãos, como instrumentos, Pai, abençoados e bênção na vida de tantas outras pessoas. Nós cremos e declaramos pela fé que nesta manhã processos de decomposição foram estancados pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um abraço ao irmão e dizer: meu irmão, eu creio nisso. Deus estancou processos de decomposição, Deus interferiu, Deus agiu, Deus é Deus.